Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast Startup Ciência. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa de uma das organizações mais importantes do Brasil e que tem cada vez mais apoiado a inovação e se aproximado das startups. Então, o episódio de hoje está imperdível. Minha convidada é a Daniele Teixeira, gestora de projetos da FENASBAC, que é a Federação Nacional de Associações de Servidores do Banco Central. Então, seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Edmilson. Obrigada pelo convite. Obrigada por quem estiver assistindo também, onde quer que esteja. E espero que vocês gostem dessa conversa. Vamos tentar explicar aí um pouquinho sobre inovação e o que a gente faz. Uhum, que legal. Daniele, por gentileza, eu queria pedir para você falar um pouco sobre si mesma, quando começou a se envolver com inovação e quando começou a atuar lá na FENASBAC, por favor. Legal. Eu acho que eu venho de um interesse sobre inovação desde muito cedo, assim. Eu tenho um background que ele não é tão óbvio para quem trabalha na área. Eu sou formada em design gráfico, então eu sempre gostei da diversidade, sabe, de fazer uma coisa diferente cada dia e de ajudar empresas a conquistarem os sonhos delas, sabe, ver as coisas se materializando. E aí por isso que eu fui para design. Só que desde a época que eu trabalhava com design, eu comecei a ir para uma parte um pouco mais digital, né, de experiência do usuário, interfaces e tal. E desde então eu comecei a ter contato com várias startups. E nesses contatos com startup, eu comecei a ajudar tanto a, enfim, criar a marca, entender qual era o posicionamento da empresa e materializar o que a pessoa estava pensando, né, numa experiência, mas também comecei a olhar para aquela empresa sob o viés de modelo de negócio. Então, acabava que eu tinha essa oportunidade de trabalhar junto com os donos das startups, ajudando a criar modelos de negócio, ajudando a criar produto, né, fazendo teste com o usuário. Então, eu comecei a pegar bastante dessa experiência de como que uma startup é organizada, de como que ela lança um produto e como que é esse processo de criação, né, de colocar um produto no mundo. Então, desde lá eu adorei participar dessa parte e eu comecei a me envolver cada vez mais. E em 2017 eu tive a oportunidade de entrar para a FENASBAC pela área de marketing, então eu ainda trabalhava com essa parte de comunicação. É, eu atendia muito alguns projetos que a gente tinha da FENASBAC e do Instituto FENASBAC, era uma parte de consultoria, então eu ajudei a modelar alguns materiais para essas consultorias, né? Entender como que elas funcionavam, eu participava de alguns desses eventos também de consultoria, grandes grupos, e foi uma forma de me aprofundar um pouco mais nesse conhecimento de gestão, então começar a ter mais contato com gestão pela parte dos gestores, das pessoas que estavam à frente disso, entender um pouco melhor como funcionavam também empresas maiores, né, do que só startups, e entender quais eram os desafios dessas duas pontas, sabe? Das corporações e das startups ao mesmo tempo. E aí teve um projeto específico que eu meio que assumi a gestão dele, então eu comecei a fazer o contato com o cliente, entender as necessidades, ajustar o projeto, cronogramas e etc. E foi daí que eu, conversando com os gestores da FENASBAC, entendi que eu podia ir para essa área de projetos. Então, lá em 2018, a gente estava começando a trabalhar com o Lift Lab, né? A gente tinha uma parceria já com o Banco Central e a gente foi convidado para assumir e ajudar nesse desenho e na coordenação do projeto, do programa junto com eles. E eu comecei a acompanhar as startups que estavam participando desse programa, lá em 2018, na primeira edição. E aí a gente entendeu que no final daquela edição a gente precisava criar uma área de inovação para a FENASBAC poder focar nisso e poder ajudar mais a construir esse ecossistema, ajudar mais o Banco Central. E a gente viu que a nossa missão era mesmo
de montar e de animar ecossistemas, sabe? Que só a gente poderia fazer isso da forma que a gente faz. Então, criamos essa área de inovação. E aí eu fui a primeira pessoa a ir para a área de inovação, junto com o Rodrigo. Daí a gente começou a criar todos os projetos e se dedicar somente a isso. Legal. E essa mudança estratégica que vocês fizeram para passar a apoiar e acompanhar a inovação foi super bem-vinda pelo mercado, sabe? O Banco Central e a Fenasbar passou a ser visto como um promotor da inovação financeira no Brasil, depois disso, Uhum, sabe? Então, todo legal. mundo, entre os inovadores, entre os startups, é muito entusiasta do BC brasileiro, justamente por causa desse apoio que vocês dão, sabe? A gente também ficou super feliz com isso, né? Porque eu acho que a Fenasbac, ela tem uma posição é, muito específica, que não tem outra empresa que possa estar nessa posição. E a gente entendeu que o Banco Central tinha essa vontade de ser mais inovador, vontade de se aproximar do ecossistema e entender melhor para onde o mercado estava indo. E que a gente poderia ajudar de uma forma única, né, nesse aspecto. E a gente entendeu quão importante esse movimento era, sabe? Então foi muito feliz para a gente também poder participar desse processo de inovação. Muito legal. É, Daniele, por gentileza, assim, o Banco Central, através da FENASBAC, tem diversas iniciativas, né, de apoio à inovação, desde as ideias, desde a da escuta, até a projetos mais, empresas mais avançadas, mais estruturadas. Você pode, por gentileza, mencionar um pouco quais são esses diversos tipos? Sim, a gente tem. é, o Banco Central tem as iniciativas que ele toca sozinho, tem as iniciativas que ele toca junto com a gente, né? Uhum. Eu acho que tem três grandes áreas, tipos de iniciativa. Então, a gente tem os programas de inovação, que são os que eu estava mencionando, né? Então, a gente tem o ecossistema Lift, que lá dentro a gente tem três principais programas, que são o Lift Lab, que foi o primeiro a ser criado, é um laboratório de inovação, ele é aberto para toda a sociedade, então qualquer pessoa, empresa, e aí qualquer pessoa mesmo, pessoa física, pode mandar um projeto de algo que ela acha que pode ser inovador no ambiente dela, na comunidade dela para o sistema financeiro, né, com impacto financeiro. A gente tem acelerado nesses últimos 5 anos mais de 60 startups, mais de 60 projetos de inovação financeira e tecnológica. A ideia desse programa é ajudar a, o proponente, né, a criar esse projeto, a fazer um protótipo e a entender como que aquela inovação se aplicaria no mercado, quais são as oportunidades, quais são os desafios, né, qual é o embasamento daquilo. Então é um programa bem base, assim. E dele a gente teve outras ramificações. Então a gente tem hoje o Lift Learning, que é um programa de pesquisa aplicada, ele é um pouquinho menos, para projetos um pouquinho menos maduros, que ainda estão ali em discovery, em pesquisa, mas que a gente une com a tripla hélice. Então a gente está falando com o regulador, Banco Central, com o setor privado, empresas de tecnologia, empresas financeiras, fintechs mais estruturadas, e trazendo a academia para a conversa. Então, né, com os professores, com os mestrandos, doutorandos, estudantes, para ajudar a fazer essa pesquisa e entender qual é o próximo passo dessas evoluções tecnológicas, como que elas como que elas entrariam, qual é o impacto delas no sistema financeiro, e daí gerando uma prova de conceito. Então, na esteira de inovação, de maturidade de inovação, a gente tem primeiro o Lift Learning, depois o Lift Lab, e aí a gente teve uma edição especial do Lift Lab que se chamou Lift Challenge. Por enquanto só teve uma, que foi voltada para Real Digital, né, Drex. Mas a ideia é que ele seja praticamente igual ao Lift Lab, só que como é um desafio específico, a gente deu preferência para empresas que tivessem já mais maduras. Então a gente queria ouvir de grandes empresas de tecnologia, grandes empresas de tokenização, sabe, de cripto, de ambiente DeFi, etc. O que eles imaginavam de aplicação de usabilidade para uma moeda digital. Então, esses são os três níveis de programas de inovação.
que a gente tem com o Banco Central. Além disso, para quem não tem projeto específico, né, para quem é da sociedade e quer participar, quer entender como que a inovação está funcionando, o que, que o Banco Central tem visto, tem os eventos. Então, os eventos são todos abertos. A gente tem o Lift Day, que ele é o evento do ecossistema Lift, que é uma apresentação de resultados desses programas. A gente tem os fóruns que acontecem, tem fóruns, por exemplo, teve Fórum Drex, tem os encontros online, tem os encontros de GTI, de tokenização, por exemplo. A gente tem também o Encontro Anual Drex, que tem sido um evento maior, que une o ecossistema financeiro praticamente inteiro para falar de como que a evolução da moeda digital está acontecendo, né? Quais são os entregáveis, os marcos, enfim, discutir um pouco de impacto também e de oportunidades. Daí, para quem está dentro do setor financeiro, né? As instituições financeiras, startups, IMFs, etc., a gente tem, o Banco Central tem os grupos de trabalho. Então, sempre que tem uma inovação grande, eles costumam fazer grupos de trabalho para trazer a sociedade para essas conversas. Então, teve grupo para Pix, para Open Finance, agora tem grupo de trabalho para Drex. E, vez ou outra, eles também lançam consulta pública, né? Que também é aberta para a sociedade toda opinar sobre os passos que eles planejam dar. Então, acho que, de forma geral, tem muita oportunidade de se aproximar, não necessariamente só para empresas que estão no setor financeiro. Acho que todo mundo que tem interesse, ou que está pesquisando sobre, ou que quer entender mais, tem principalmente esses eventos online também para se aproximar, para tirar dúvidas. E eu acho que é sempre muito legal, porque, pelo menos, o que eu vejo é que a gente está numa bolha, né? A gente tem pesquisado muito, tentado entender o que está acontecendo, mas eu sei que boa parte dessas coisas parecem meio etéreas e meio inacessíveis para a maior parte das pessoas. Inclusive pessoas que estão no sistema financeiro, mas que não estão tão envolvidas nesses projetos, né? Então, acho que são lugares muito legais para entrar, tirar dúvida, e eu vejo uma importância muito grande, uma disponibilidade muito grande que o Banco Central dá de realmente tirar essas dúvidas, por mais básicas que elas possam parecer para quem está ali já muito acostumado com aquilo que está acontecendo. Então, acho que tem um papel importante do Banco Central de disseminar também essa informação, né, que vai através desses eventos. É verdade. Eu gostei muito de uma nova série de vídeos curtos que o Banco Central tem promovido explicando as inovações, sabe? Sim, sim. O canal do YouTube deles é bem legal. Eles pegam esses tópicos e explicam de uma forma que é bem acessível e completa, né? Eu gosto bastante. Daniele, a gente participou de dessas oportunidades do Banco Central, que foi o Lift Lab em 2012, não foi? Uhum. E foi muito, muito bacana. Inclusive, se você me permite, eu vou mostrar uma coisa que aconteceu posteriormente ao Lift Lab, sabe? Uhum. Vou compartilhar aqui minha tela para você e para nossa audiência, que é o seguinte: tem uma plataforma de ciência descentralizada, a qual eu tenho falado, que se chama Research Hub, e que é incentivada por uma criptomoeda chamada Research Coin, sabe? Você já ouviu falar de ciência descentralizada? Não, nunca tinha ouvido falar. Legal, sei. É uma nova tendência assim do mundo da ciência que vai na esteira do Open Science, porque normalmente hoje em dia o processo científico ele é capturado pelas grandes revistas, pelos publishers, né? A maior parte do valor, os pesquisadores eles fazem a pesquisa e muitas vezes pagam para publicar, e a maior parte do valor fica com os publishers, até para consultar os artigos por outras pessoas, muitas vezes tem que pagar. E aí, esse movimento do Open Science prega que a ciência deveria ser aberta. Né? E, baseado nisso, tem também o movimento do Decentralized Science, que ele prevê que, através das criptomoedas, pode-se incentivar, criar mecanismos de incentivo e coordenação entre os pesquisadores.
para que os pesquisadores possam colher a maior parte dos benefícios do trabalho que geram, sabe? Então, esse Research Hub é só um dos sites que tem de ciência descentralizada. E o que eu queria te mostrar é, colocando aqui no buscador Interoperability, que o meu projeto de pesquisa lá no Lift Lab foi sobre interoperabilidade no DREX. Foi? Isso. E aí, posteriormente àquele projeto de pesquisa, eu coloquei aqui nesse Research Hub uma ideia de criar-se um mapeamento dos diferentes projetos de interoperabilidade entre CBDC, scriptos e sistemas legados, que estavam em operação há uns 6 meses atrás, sabe? E a gente conseguiu colaboradores nesse site e fez um crowdfunding para as pessoas, assim, custear o trabalho desses colaboradores, sabe? Então, esse é um exemplo de como a ciência vem sendo coordenada e incentivada através das criptomoedas, né? E eu fico fascinado com esse site e em cada episódio eu falo um pouquinho, falo de uma das características desse site, sabe? Na tentativa de trazer Uhum. mais pesquisadores para ele. Então, Legal. é, Eu então, gostei muito dessa iniciativa de descentralizar a ciência, porque eu acho que tem é, uma crítica grande que se faz à ciência de forma geral, que ela depende de patrocínios, obviamente, para existir, né? Você tem que remunerar quem está doando a vida ali pesquisando, mas acaba que as grandes corporações, vez ou outra, ou muitas vezes, levam a pesquisa para o lado que elas querem, né? Para o interesse delas. Então, acho que ter a oportunidade de fazer, de ser custeado, ter ali um crowdfunding para trazer pesquisas que sejam relevantes para a sociedade, que a sociedade está demandando, é uma super iniciativa, adorei. pois é. Depois eu te mando o link, tá? Dani, muitos dos nossos ouvintes, eles são das universidades, sabe? São professores, mestrandos, doutorandos, pesquisadores. E eu queria perguntar, por gentileza, como as universidades e os acadêmicos podem colaborar mais com o Banco Central e com a FENASBAC. Legal, legal. A melhor forma que a gente tem disso hoje é através do Lift Learning. A gente tem algumas pesquisas em andamento e para a universidade que quer colaborar, se existe um grupo de pesquisa dentro da universidade que gostaria de participar, a melhor forma é entrar em contato com a gente, entender qual é o tema né, que aquele grupo gostaria de pesquisar. Então, por exemplo, interoperabilidade. A gente tem um outro começando a ser conversado sobre inteligência artificial para análise de crédito, sabe? Então, acho que esses temas que mesclem inovação tecnológica com impacto financeiro, principalmente algo que vai trazer um benefício social, né? Algo voltado para ESG, ou nesse sentido, ou que ajude a avançar os projetos do Banco Central de Inovação, acho que são super bem-vindos. E tendo esse grupo, tendo uma direção de pesquisa, a gente consegue levar essas ideias. A gente consegue, primeiro, fazer um acordo de cooperação técnica com a universidade, e levar essa ideia para o Banco Central, ver se existe interesse lá de participar desse tipo de pesquisa, desse tema. E a gente consegue também ir ao mercado e ver quais são as empresas que têm interesse em ajudar a desenvolver o projeto tecnologicamente e custear também, né, esse desenvolvimento. Então, a FENASBAC ela faz a intermediação e a gestão do projeto, mas a gente tem visto muito a iniciativa vir das universidades. Então, eu tenho um grupo que está pesquisando um assunto e eu acho que ele é interessante, eu acho que o Banco Central se interessaria, fala com a gente começa a fazer essa articulação e ver do que pode sair dali. Que legal! Vou levar a ideia para os dois grupos de pesquisa que tem aqui em Pernambuco, que Legal, são o Grupo de Finanças Digitais da UFPE e o Grupo de Ativos Digitais do César, sabe? legal, ótimo. Uhum. Disseminar a ideia aqui. Uma outra pergunta, por favor. De todas as inovações assim que estão em curso no mundo financeiro,
qual é a inovação que te deixa mais empolgada, que você acha assim, uau, isso vai transformar como as coisas são feitas? Por favor. Essa é uma pergunta difícil. É, eu acho que individualmente as inovações, os projetos que acontecem, já têm um super impacto. Então, tipo, o Pix tem um impacto que a gente hoje não, mesmo ele tendo o quê? 2, 3 anos de vida, a gente não consegue mais se imaginar sem Pix, né? Mas eu fico pensando em quando a gente conectar todas essas inovações, quando a gente conectar Pix com Open Finance, com moeda digital, o que que vai surgir daí, sabe? Então, acho que tem uma oportunidade e um impacto que eu acho difícil de mensurar hoje, da componibilidade da junção dessas três iniciativas. Eu fico super animada e adoro ver sobre o que está acontecendo no piloto do Drex, né? O que enfim, está sendo desenvolvido e para onde o mercado está indo. Mas eu acho que em algum momento essas coisas vão se conectar, sabe? E pessoalmente eu gosto muito da ideia de como que isso vai se transformar em principalmente cross-border depois. Então, câmbio ainda é um lugar que eu acho que tem bastante espaço para inovação e eu acho que moeda digital, o Drex, vai conseguir ajudar bastante nisso. E eu acho que o Banco Central já sabe disso, com certeza, e tem começado a conversar, né, sobre como isso vai impactar a regulação também. É um assunto bem complexo. Fantástico, fantástico. E então é uma área de oportunidade, né? A questão do câmbio, remessas e usando o real digital para isso, né? Eu acho que sim. Assim, ainda tá. Uma área que eu acho super interessante. Eu sei que ela ainda tem várias limitações regulatórias, porque existe o impacto disso é muito grande, né? Você tem impacto em contas nacionais, divisas, enfim, tem bastante coisa envolvida ali, então não é um assunto simples, mas eu acho que pode impactar muito. Tenho uma piadinha, né, comum de mercado, que até o Roberto Campos já falou, que é qual é a maneira mais rápida de você levar US$ 1 milhão do Brasil para a Europa, e a resposta ainda hoje é de avião, né? Então, Uhum, uhum. então acho que a tecnologia pode ajudar bastante nessa área, e eu quero ver isso acontecer. Mas acho que, além disso, a junção dessas três inovações e quais são os modelos de negócio que vão surgir daí, sabe? Acho que Open Finance é um mundo enorme, cheio de oportunidade, que ainda não está exatamente tão bem explorado. Acho que ainda tem bastante espaço ali para amadurecer e para gerar benefício real na ponta, sabe? Uhum. Fantástico, fantástico. Então, Dani, eu tenho só uma outra pergunta. Eu ouvi falar que vocês estão com uma oportunidade em aberto agora da questão do Next, né? Como é isso aí? Uhum, legal. Então, além desses projetos de inovação que a gente tem junto com o banco, que são mais voltados para startups e projetos com maturidade baixa e média, né? No início ali da jornada, a gente tem um programa de aceleração da Fenasbac que se chama Next. E aí nele a gente olha para as startups que já estão em operação, já têm um MVP, ou já estão até tracionando, e a gente ajuda essas startups a alavancarem as áreas de negócio dela e também a conectar elas com os nossos mantenedores. Então a gente tem várias corporações como Banco do Brasil, Tecban, Banco do Nordeste, Sim, que é Mercado Bitcoin, Núclea, e tem alguém que eu tô esquecendo aqui, mas enfim. A gente tá tudo no site também. A gente tem essas corporações, infraestrutura de mercado, instituições financeiras que estão junto com a gente no programa. E o programa é dividido em duas partes. Então, a gente tem a parte que a gente olha para a startup como empresa e ajuda a alavancar, conecta com mentores especialistas de mercado. Inclusive, a gente tem bastante gente nessa área de DeFi, Open Finance, Pix, etc. E da outra parte é o desenvolvimento de um piloto, uma POC,
conjunta com um mantenedor. Então, é uma oportunidade de se conectar com essas empresas, entender as necessidades específicas delas e, quem sabe, né, pós-Next, fazer parceria comercial, enfim, tem essa proximidade com empresas que já são relevantes no mercado. As inscrições do programa estão abertas, então elas vão até dia 15. Tem o carnaval no meio, então quem tiver interesse, é bom correr e se inscrever. 15 de fevereiro, né? 15 de fevereiro. Mas, enfim, a gente tem 2 batches por ano, então, né, quem tiver interesse e olhar os desafios desse batch e achar que não faz muito sentido, é só esperar o próximo batch, que deve abrir lá no meio do ano, e se inscrever também. E eu acho que é isso, a gente está no segundo ano agora de aceleração. Já foram mais de 30 startups envolvidas, aceleradas, mais de 30 pilotos desenvolvidos. E tem sido uma experiência muito legal para a gente, para os mantenedores e para as startups que participam. Fantástico. E qual é o site onde as pessoas podem olhar mais informações? O site é nextfintech.com.br. Perfeito. Nós vamos nos inscrever, viu? Podem Legal. contar com essa aplicação lá. Eu espero vocês lá. Dani, uma última pergunta, por favor. Qual é o seu sonho para o mundo das finanças no Brasil? Por gentileza. Eu acho que o que eu gostaria de ver muito é o Brasil se tornando um polo real de inovação financeira. Eu acho que a gente tem caminhado nesse sentido, principalmente na área de cripto, DeFi, stablecoins. Eu acho que o fato, principalmente dos Estados Unidos, ter segurado por muito tempo, trouxe essa oportunidade de a gente ter a vanguarda e de muita gente começar a olhar para a América Latina, começar a olhar para o Brasil. E eu adoraria ver isso continuar, sabe? Então, a gente continuar tendo um ambiente favorável regulatoriamente, né? O Banco Central trazendo essas regulações que são mais por, enfim, premissas e não tão específicas de forma que limite tecnologia. E eu gostaria de ver também o Brasil se tornando cada vez mais um espaço facilitador de negócios, sabe? Facilitador de inovação. Eu acho que é um caminho natural, acho que tem muita oportunidade e pela primeira vez em bastante tempo eu começo a ver. Eu tô falando muito nessa parte de DeFi, tá? Porque a maior parte. Eu comecei a olhar para isso lá em 2017. Então, na época, todos os projetos pareciam que eram dos Estados Unidos ou eram internacionais. Hoje eu já vejo muita gente importante, muita gente renomada no mercado, com projetos muito legais e muito populares que são brasileiros, sabe? E começando a, tipo, mostrar que são brasileiros e começando a vir para acelerações no Brasil e tentando aumentar o mercado aqui dentro. Então, acho que isso é super importante. E eu quero ver mais gente tendo esse orgulho de ser brasileiro, tendo esse orgulho de fazer negócios aqui, levando para fora, né? Não se restringindo também ao só ao Brasil. Acho que tem uma mentalidade do exterior, principalmente Estados Unidos e Europa, que as pessoas criam empresas olhando muito não só para o próprio país, mas para a possibilidade de internacionalizar e de conseguir mercado no mundo todo. Eu acho que com DeFi, com cripto, com stablecoins, o Brasil tem também entrado nesse espaço, sabe, de olhar modelos que funcionem para muita gente e não tenham fronteiras. E eu adoro, eu acho maravilhoso ver a gente dominando o mundo. Muito bom. Sabe, os Estados Unidos, quando começou esse movimento do DeFi, de cripto, eles tinham uma liderança natural, sabe? Tinham uma grande presença de venture capital, excelentes universidades, mas a questão regulatória meio que deu um tiro no pé lá o controle deles, né? Já o nosso Banco Central tem adotado uma postura completamente diferente e favorável à inovação, né? Então Sim, eu concordo sim. com você que essa é temos os elementos para nos tornar uma potência em termos de DeFi. Não, com certeza. E sem falar que
o que a gente entende como a educação tradicional, ela não consegue nem acompanhar essas tecnologias, muitas vezes, né? Então, tem muita gente trocando entre si e aprendendo, fazendo, e inovação meio que acontece dessa forma. Então, acho que a gente tem essa oportunidade de ser realmente relevante no mercado. Eu sei que os VCs estão olhando também para o Brasil, principalmente quando eles têm essa tese mais voltada para cripto, economia digital. E tem muito espaço mesmo para crescer. Acho que o que eu vejo que ainda falta é um conhecimento, principalmente dos VCs, né, de quem tem o dinheiro ali nesse segmento. Acho que ainda está começando. Os Estados Unidos parece mais maduro. E aí, por isso também tem atraído capital de lá para cá, né? Então, as startups que estão buscando smart money, querem aprender com os VCs, elas estão indo para esse caminho de VCs internacionais também. E essa tese de América Latina tem crescido muito, sabe? E eu acho que a gente tem hoje essa oportunidade de ter produtos, ter startups que não ficam restritas ao mercado latino-americano, não ficam restritas ao Brasil. Então, acho isso sensacional. Fantástico. Devemos isso muito graças ao Banco Central, né? Então, obrigado, Dani. Obrigado pela excelente participação. Ficou excelente esse episódio, sabe? Obrigada a você. Uhum. E até a próxima, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Até, tchau, tchau.